Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe, que Deus fale aos nossos corações mais uma vez nesse tempo. Culto festivo, culto dinâmico, fomos abençoados de tantas maneiras, mas eu convido você nesse momento a deixar que o Espírito Santo ministre seu coração agora por meio da sua palavra, a palavra do Senhor. E é na palavra do Senhor que está toda a nossa expectativa. É a palavra do Senhor poderosa. Portanto, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. E nós queremos fazer a leitura bíblica a partir do verso 9. Colossenses 1, a partir do versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém. Que o Senhor fale ao nosso coração. Ontem nós conversamos, meditamos na palavra do Senhor sobre este tema, vivendo para o seu inteiro agrado. E entendemos que só existe a possibilidade de vivermos para o inteiro agrado de Deus, porque um dia ouvimos o Evangelho. Somente o Evangelho é, de fato, um alicerce, um fundamento para uma vida que agrada a Deus. Somente o Evangelho de Deus pode nos tornar ou trazer para nós paz com Deus e assim nos fazer viver uma vida nova. O Evangelho de Deus, que é Cristo Jesus, Deus que se fez carne e morreu em nosso lugar. Mas pela manhã meditamos também sobre a importância da oração. E quando Paulo fala sobre essa possibilidade de uma vida que agrada inteiramente a Deus, Paulo está, na verdade, orando. Ao longo do texto nós vamos perceber a partir do verso 3, verso 9 também, que Paulo faz referência à oração. Paulo está pedindo a Deus para que abençoe estes irmãos de Colossos, a fim de que eles possam transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, um passo que nós podemos dar, que nós podemos refletir em relação a viver uma vida que agrada a Deus, além de termos acolhido o Evangelho e perseverarmos no Evangelho, é uma vida de oração. Porque viver para o inteiro agrado de Deus é algo divino, é algo sobrenatural, é algo que nós mesmos, em nossa humanidade, nós não temos a capacidade. Portanto, precisamos pedir a Deus que nos ajude, que nos encha do conhecimento da sua vontade, porque sem saber qual é a vontade de Deus, como iremos vivê-la? Ao mesmo tempo, precisamos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento espiritual, que é a capacidade de viver o conhecimento que temos da vontade de Deus de maneira prática. Mas hoje à noite, eu gostaria de compartilhar na palavra sobre o tema Viva para o inteiro agrado de Deus. E agora é um desafio mais direto. Viva para o inteiro agrado de Deus. Você ouviu o Evangelho frutificou na tua vida, você entende a importância da oração e agora você é desafiado a fazer algo mais. Viver para o inteiro agrado de Deus. E o que seria viver para o inteiro agrado de Deus? No verso 9 no verso 10 eu quero destacar esse verso que diz:
Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A compreensão que eu tenho desse verso é que Paulo está praticamente repetindo a mesma ideia. É como se cada ponto desse verso 10 fosse, na minha compreensão, palavras sinônimas. Em outras palavras, viver para o inteiro agrado de Deus é, primeiramente, viver de modo digno do Senhor. Uma vida que agrada inteiramente a Deus é uma vida digna do Senhor. E o que implica viver de modo digno? No verso 1 do capítulo 3 de Colossenses, por favor, acompanhe comigo, capítulo 3 de Colossenses, a partir do verso 1, Paulo ele é mais prático na sua explanação sobre uma vida digna do Senhor. E a partir do verso 1 ele diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Paulo está então falando, inspirado por Deus à igreja, e dizendo: irmãos, vocês, já que, portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês estão com Cristo, vocês morreram para esse mundo, e ressuscitaram juntamente com Cristo, estão com Cristo em Deus, busquem as coisas lá do alto, sejam coerentes. Onde é que a nossa vida está depositada? Se morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo, onde é que a nossa vida está depositada? Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Como diria Jesus, onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Onde é que está o nosso coração? Onde está ou qual é a nossa ambição? Respondendo essas perguntas, nós poderemos dizer: temos buscado as coisas lá do alto? De fato, a nossa vida está escondida em Cristo. Qual é o seu apetite? Qual a sua ambição? São nas coisas do alto? Se são, então busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. O que ocupa os teus pensamentos? O que compromete os teus recursos, o teu tempo, os teus esforços, os teus recursos financeiros, os teus dons, o teu talento? A tua vida está sendo investida em quê? Nas coisas do alto? Viver de modo digno do Senhor é buscar as coisas do alto. Mas no verso 5 desse capítulo 3, Paulo se torna ainda mais prático. Capítulo 3, versículo 5 de Colossenses, Paulo se torna ainda mais prático quando ele diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Já que vocês foram ressuscitados com Cristo, buscam as coisas do alto, querem viver uma vida digna do Senhor, uma vida inteiramente para o seu agrado, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E aí Paulo vai dar exemplos, obviamente não se limita ao que ele vai dizer, mas são exemplos: imoralidade sexual, impureza, paixões,
maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em outras palavras, Paulo está dizendo: mate a sua carne. Mate diariamente o seu velho homem. Não alimente a sua carne. Deixe esse velho homem, esta velha mulher, morrer de inanição. Morrer sem ser alimentado pelos desejos e paixões da carne. Eu me lembro de um dos primeiros livros do pastor Antônio que eu li depois da minha conversão, depois que Cristo me converteu, melhor colocando, foi um livro do pastor Edson Queiroz. E o título do livro era Eu Morto? Uma pergunta. E muito interessante porque no meio desse livro o pastor Edson Queiroz conta a sua experiência. Quando ele foi batizado, ele diz assim: quando eu fui batizado, me disseram, ou eu acreditava, que o meu velho homem tinha morrido e tinha ficado lá naquele lago na hora do batismo. Mas ele diz, no dia seguinte, quando eu olhei para trás, eu percebi que ele sabe nadar. Esse velho homem morreu, mas precisa ser morto todos os dias. Porque ele quer voltar a dominar-nos, a nossa velha vida, os nossos velhos hábitos. Precisamos mortificar o corpo, a carne. Por isso, não alimente a velha natureza, não alimente. Faça o oposto. No verso 12, Paulo continua, e ele diz exatamente o que nós devemos fazer. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Não apenas não alimente a carne, mas alimente o espírito. Alimente-se das coisas lá do alto. Existe um ditado que fala mais ou menos assim, que diz que o ser humano é aquilo que ele come. Claro que aqui está falando sobre a saúde, não é? Se você tem uma alimentação saudável, você terá uma boa saúde. E eu diria que o cristão é aquilo que ele come espiritualmente. O que é que você tem comido? Qual tem sido o seu alimento? Coisas da carne ou coisas lá do alto? Como você tem alimentado a sua nova natureza? Viver de modo inteiramente ou viver de maneira completamente para o agrado de Deus é viver de modo digno do Senhor. Mas Paulo também nos fala lá no versículo 10, capítulo 1, que é viver frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. E sempre que nós falamos sobre boas obras, eu não sei você, mas me vem à mente o texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, que diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não somos salvos pelas boas obras. Não existe salvação por fazer o bem. Nós não podemos comprar nem um minuto, nem um palmo no céu. Nós não podemos pagar o sangue que Jesus derramou. Nós não podemos pagar pelos nossos pecados. As obras não nos salvam. A salvação é graça, é um favor, é um dom de Deus. E nós então dizemos, de fato,
não somos salvos por causa das boas obras, mas alguns pensam da seguinte maneira: já que eu estou salvo, então agora está tudo certo, não preciso fazer mais nada. Não sou salvo pelas boas obras, já fui salvo. Mas aí eu pergunto a você: será que Deus faz algo sem um propósito? Será que Deus nos salva para a inércia? Será que Deus nos salva para nenhuma finalidade? Cristo nos salvou e ponto. É óbvio que não. Quando Deus nos salva, quando a graça de Deus nos alcança, ela nos alcança para uma vida nova, para novas atitudes, para boas obras. O apóstolo Tiago levanta essa questão na sua carta. E a questão que o apóstolo Tiago levanta não é fé versus obras, mas é fé viva versus fé morta. Tiago quer colocar de um lado, apresentar de um lado uma fé morta e exaltar a fé viva. E o que seria uma fé viva? Uma fé que produz atitudes que glorificam a Deus. A fé viva respira boas obras. A fé morta não faz nada, nem salva, nem é útil para a salvação. A fé morta nem é útil para a salvação. Mas a fé viva é a fé que nos leva a atitudes que glorificam o Pai. Como sempre é dito, não fomos salvos por causa das boas obras, mas para boas obras. As boas obras são o caminho que Deus preparou de antemão para que vivêssemos nelas. A fé viva, a fé verdadeira, a fé salvífica, como falamos, inevitavelmente nos fará andar pelo caminho das boas obras. Então, viver para o inteiro agrado de Deus é viver uma fé viva, é viver frutificando e cada vez mais dando frutos, porque Deus não nos salva sem propósito. Deus nos salva para vivermos, andarmos no caminho que o glorifique. Viver para o inteiro agrado de Deus é viver também em crescimento do conhecimento pleno de Deus, da pessoa de Deus. Sim, é possível conhecer a Deus. Não é porque eu posso me chegar a Ele, alcançá-lo, mas é porque Ele se achegou a mim, através de Cristo Jesus, e Ele quer que eu o conheça, mas que eu continue crescendo nesse conhecimento pleno. E esse crescimento e esse conhecimento de Deus se dá pela palavra do próprio Deus. Pela manhã, Thalita falou sobre o dia da Bíblia. Eu achei muito interessante quando, na verdade, foi o pastor Judson que fez a leitura de um texto. E no texto havia algumas perguntas. Será que nós realmente cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que nós cremos que a Bíblia, que a palavra de Deus é a palavra de vida eterna? Porque eu percebo que quando nós entendemos a preciosidade de uma coisa, a gente se apega a ela. Vou dar o exemplo do caso dos nossos jovens, que querem fazer uma faculdade, querem fazer o Enem. Eles se esmeram, eles estudam, eles se empenham, porque eles sabem que precisam daquele conhecimento para serem aprovados,
ou para conseguir uma determinada nota e entrar numa faculdade. Eles sabem que o futuro profissional deles depende muito do esforço ou do estudo, do empenho naquele conteúdo. Mas nós dizemos e afirmamos e cremos, e de fato que esta palavra é a palavra que pode nos fazer sábios para a vida eterna. Como é que você tem se apegado a esta palavra? Como é que você tem se debruçado sobre a palavra? O crescimento do conhecimento de Deus vem por meio do conhecimento da sua palavra e de um relacionamento diário com o Senhor. É por isso que no capítulo 3 de Colossenses, eu peço que você novamente possa me acompanhar, agora no versículo 16, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vai dizer assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Que a palavra de Cristo habite ricamente em você, meu irmão. A palavra deve habitar em nós. Ela deve fazer parte da nossa vida. Nós devemos conviver com a palavra. Nós devemos dormir e acordar com a palavra. Devemos habitar com a palavra, ou a palavra habitar em nós, ocupar os nossos pensamentos, ocupar as nossas conversas. Ela deve fazer parte, a palavra de Deus deve fazer parte da minha rotina. Eu preciso comer a palavra, eu preciso beber a palavra, ruminar a palavra. E quando eu estava ainda bem mais jovem, eu aprendi o sentido de ruminar a palavra. Você sabe que tem animais que são ruminantes, né? Eles comem, engolem, depois colocam na boca de novo aquele mesmo alimento, mastigam, ruminam e engolem, e fazem esse processo diversas vezes. É isso que nós devemos fazer em relação à palavra. Não é apenas ouvir o pastor Judson pregar no domingo à noite. É quando chegar na segunda-feira de manhã, ou melhor, quando terminar o culto, irmão, aquela palavra de Deus tocou no meu coração, porque Deus me falou assim, assim, assim. E na segunda-feira, no nosso tempo com Deus, Senhor, eu me lembro da tua palavra, o que é que o Senhor quer falar de fato comigo de maneira prática? E essa palavra precisa estar voltando ao nosso coração, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos anos, ao longo da nossa vida. Às vezes a gente quer simplesmente uma palavra instantânea, que a gente coma e satisfaça, uma espécie de fast food, um sanduíche. A palavra precisa ser degustada e ruminada. Por isso que, infelizmente, pastor Judson, infelizmente, e essa é uma realidade da maioria dos cristãos, nós não entendemos a palavra. Porque a gente quer algo mais fácil. A gente não rumina. A gente não quer gastar tempo com a palavra. Eu quero dar um testemunho nesse sentido que há muitos e muitos textos que eu não entendi da primeira vez que li, nem da segunda, nem da terceira. Talvez anos depois eu fui compreender, voltando à palavra, até que um dia o Senhor quis me dar a compreensão. Precisamos ruminar. Mas algo que Paulo também diz nessa passagem do verso 16 é que a palavra deve habitar ricamente, e não pobremente. Ela deve inundar a nossa vida. Esse crescimento no conhecimento pleno de Deus, por meio da sua palavra,
e de um relacionamento diário com Deus, ele não vem, no entanto, de um esforço individualista. Não é eu sozinho na minha casa, não é apenas eu e Deus. Veja o que Paulo diz na segunda parte do verso 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E agora, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente. Esse crescimento se dá no relacionamento, na coletividade, no compartilhar. Quando o irmão compartilha a palavra e você ouve, depois você compartilha e ele ouve, e é nesse processo que a gente vai aprendendo. Nada de pensar que vamos crescer no conhecimento de Deus, isolados, na frente de um computador ou com um livro na mão apenas. Como falamos pela manhã, ou na verdade ontem, é no relacionamento que o Senhor decidiu se revelar a nós. E pelo crescimento da palavra é assim. Nós vemos esta realidade em Atos, na igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja que tinha tudo em comum, eles viviam, eles caminhavam juntos, eles andavam em unidade, e juntos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu fico me perguntando, será que nós cristãos, alguns de nós, nos achamos melhores do que Jesus Cristo? Porque quando Jesus veio, ele caminhou com os seus discípulos. Mas infelizmente nos nossos dias existem cristãos que acham que podem ser cristãos à parte da igreja. E alguns até dizem, eu sou igreja. Sozinhos não somos nada. Igreja não sou eu, igreja somos nós. Cristo não salvou pessoas individualmente, separadas. Cristo salvou um corpo, um povo. Cristo só tem uma noiva. E essa noiva não é você separado, essa noiva é a igreja. A igreja. Cresça no conhecimento, cresçamos no conhecimento pleno de Deus, se desejamos viver uma vida inteiramente para o seu agrado. E finalmente, viva integralmente diante do Senhor. Integralmente. Capítulo 3, novamente, verso 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem. Paulo está dizendo, em outras palavras, que a sua vida seja um culto. O culto não termina às 9 horas. O culto continua porque o culto é a vida. Teu culto ao Senhor Jesus começou desde o momento em que você entregou sua vida a Ele. E nunca mais vai parar, porque você estará eternamente em sua presença. Existe uma palavra, um termo, que resume aquilo que o apóstolo Paulo está falando, sobre uma vida integralmente diante do Senhor. É uma palavra que vem do latim, corandel. O que significa corandel? Diante de Deus. É a ideia de que eu vivo todo o tempo todo, diante dos olhos de Deus. Não é aqui na igreja que eu estou diante dos olhos de Deus. É em todo lugar. Não é neste tempo. Não é fazendo atividades apenas para
o domingo à noite e servindo a igreja, é em tudo que eu faço e em todos os lugares. Eu vivo diante de Deus, diante dos olhos de Deus. O Salmo 139, ele traduz esta verdade de uma maneira sublime. Porque no Salmo 139, o salmista diz assim: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. E o Senhor conhece quando eu me deito e quando eu me levanto. Em outras palavras, o Senhor conhece quando eu tenho uma atitude ou quando eu não faço nada. O Senhor conhece aquilo que eu falo antes mesmo que eu dissesse. E o Senhor conhece até mesmo os meus pensamentos, aquilo que eu não disse. Na verdade, Senhor, o Senhor me cerca. O Senhor me cerca de frente e por trás, o Senhor me cerca de todos os lados. Eu não posso fugir da tua presença. E o salmista ainda fala: olha, se eu saísse cedo e eu procurasse fugir para o final do mundo, ainda assim eu estaria diante do Senhor. E aí parece-me que o salmista como que se rende a Deus, dizendo: Senhor, não tem como fugir da tua presença, estou diante do Senhor. Então sonda-me e conhece o meu coração, prova os meus pensamentos e guia-me por caminhos de vida eterna. Essa constatação que Deus quer que você tenha. Eu não posso fugir da presença dEle e não quero. Então Deus, ajuda-me a viver toda a minha vida para teu louvor. Em tudo que eu fizer, em tudo que eu disser. Curioso aqui o apóstolo Paulo, depois do verso 17, quando ele diz que tudo que fizermos devemos fazer em nome de Jesus e para a glória do Pai, dando graças ao Pai. No verso seguinte, no verso 18, ele dá alguns exemplos. E o que me surpreende é que o exemplo que ele dá não é assim: tudo que você fizer, que seja para a glória do Pai. Então, domingo, quando você for à igreja, então, quando você der a sua oferta, então, quando você ministrar o louvor ou levar o estudo bíblico, Paulo não fala nisso, embora claramente isso faça parte. Mas olha o exemplo que Paulo dá para uma vida inteiramente que agrada a Deus integralmente. Verso 18, capítulo 3. Ele diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. E no verso 19 ele continua: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra. E no capítulo 4, verso 1, ele continua dizendo: senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Interessante. Porque algumas pessoas gostam de fugir para a igreja. Seria muito barato um culto que se limitasse ao tempo, o nosso tempo de culto comunitário. Seria muito pouco. Deus quer tudo. E Deus quer o que muitas vezes a gente acha que Ele não se interessa. Viva para o inteiro agrado de Deus na sua casa, meu irmão. Na sua relação com a sua esposa. Na forma como você trata o seu filho. E filhos, na forma como você obedece aos seus pais. Senhores ou empregadores, podemos nos contextualizar aqui. Tratem os seus empregados com dignidade, porque vocês têm um Senhor acima de vocês, a quem vocês prestarão contas. E servos, ou contextualizando, empregados,
façam tudo para a glória de Deus. Não façam para agradar o seu empregador. Faça para Deus. Eu vi uma história, que dizia que no período da Reforma Protestante, quando estes princípios começaram a ficar conhecidos, viver diante de Deus, se conhecia um marceneiro cristão, se diferenciava claramente um marceneiro, por exemplo, cristão, de um não cristão. Ou um marceneiro que era discípulo de Jesus para um marceneiro que não era discípulo de Jesus. Sabe como? Quando você pegasse uma cadeira de madeira e você colocasse ela de cabeça para baixo, você perceberia que o fundo dessa cadeira, o material que foi usado para fazer o lugar que ninguém vê, era um material de qualidade. Porque ninguém vê o fundo da cadeira, mas o marceneiro, o discípulo de Jesus, sabe, Deus vê. Deus vê. Finalmente, irmãos, somos desafiados a viver para o inteiro agrado de Deus. Isso significa uma vida digna do Senhor, que busca as coisas lá do alto. Isso significa uma vida frutífera de boas obras, porque foi para este fim que Deus nos salvou, para a glória do seu nome e para as boas obras. Isso significa uma vida de crescimento no conhecimento de Deus, da sua palavra, em comunhão com os irmãos. Não apenas afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus, mas tratando a Bíblia como de fato ela é, palavra de Deus. Isso significa uma vida íntegra ou integral diante de Deus. Tudo é culto, tudo é para a glória de Deus, tudo eu faço, seja em palavras ou em obras, para o engrandecimento do nome do Senhor. E aí você pode me dizer, mas pastor, essa palavra é muito desafiadora. Sim, é a palavra de Deus. Mas o bom é saber que você não está só nesse projeto. É Deus o maior interessado a levar você a viver uma vida inteiramente para o seu agrado. Eu digo, quando nós refletimos sobre algumas palavras do Senhor que são desafiadoras para nós, e eu digo assim, mas é por isso mesmo que Ele deu o seu Espírito Santo. Porque se fosse fácil, não precisava do Espírito Santo, não é? Se fosse humanamente possível, não necessitaríamos do poder do Espírito. Mas se Ele nos deu o poder e a presença do Espírito, é possível viver essa vida. Você não está só nesse projeto. É Deus que te convida a participar daquilo que Ele quer fazer em você. Por isso eu quero concluir essa palavra hoje à noite, convidando você, se você desejar, a se colocar de pé e apresentar a sua vida diante do Senhor nesse tempo de oração, pedindo a Deus que te ajude, pedindo a Deus que te conduza nessa vida para que ela seja inteiramente para o seu agrado e para o seu louvor. Eterno Deus, Tu és um Deus, o único Deus, e Tu és tão glorioso, tão majestoso. Tu és merecedor de não menos do que tudo que nós somos e temos. Oferecer algo menos do que toda a nossa vida, a vida inteira para o seu agrado, não é uma oferta digna do Senhor. Por isso, reconhecendo o Deus que Tu és, nós queremos nesta noite apresentar as nossas vidas ao Senhor. Queremos viver uma vida cada vez mais digna.
uma vida que reflita quem vive em nós, uma vida que reflita aquele que vive em nós. Morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo. Queremos buscar as coisas do alto. Queremos conhecer mais o Senhor. Nós já te conhecemos, mas não o conhecemos como deveríamos conhecer. Portanto, Senhor, ajuda-nos a nos apegar à Tua palavra, que a Tua palavra habite em nós e ricamente habite em nós. Que possamos instruir uns aos outros, admoestar uns aos outros por meio da Tua palavra. Que possamos conversar sobre todos os assuntos que são bons e saudáveis, mas que o cerne de todas as conversas seja embasado na Tua palavra, naquilo que é bom e agradável ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a frutificar. Não queremos viver uma fé morta, mas a fé viva. Porque se estamos ligados à videira verdadeira, iremos frutificar, inevitavelmente. Ajuda-nos, ó Deus, a não tentar nos esconder de Ti. Como foi tola a atitude de Adão e Eva, depois de pecarem, e tentaram se esconder do Senhor no jardim. O Senhor é aquele que tudo vê. Não é possível fugir dos Teus olhos. Mas os Teus olhos que nos contemplam, Senhor, são, graças a Jesus Cristo, olhos de misericórdia e graça. Por isso queremos viver a nossa vida toda, em todo lugar, em tudo que fizermos, como um culto ao Senhor. Que seja assim, ó Deus. Que seja assim, porque Tu és digno. E Te louvamos porque não estamos sós nesse projeto. Toma as nossas vidas e faz em nós a obra que Te agrada, que possamos nos render a Ti, que possamos nos deixar sermos vencidos pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou, como cidade elevada, Ele nos edificou, para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido, em graça abundante viver. Não se pode, não se acende, não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser Tua luz, quero ser Tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o Teu querer. Abre os olhos do meu coração
luzeiros no mundo. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou como cidade elevada. Ele nos edificou para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido, em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Não se acende uma luz pra se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir todo o teu querer, cante forte. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Repita comigo só essa frase. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser Senhor. Amém. Vamos para o inteiro agrado do Senhor. Queridos, por fim, eu gostaria de dizer que em 2001, no Instituto Bíblico do Seridó, eu conheci a eclesiologia e passei a amar a igreja, por quem ela é e a quem ela pertence. Compreendi, então, o meu desejo pela igreja, de estar na igreja o quanto eu podia estar, até ouvir da minha mãe: por que você não leva a sua cama para a igreja e já começa a dormir lá também? Entendi porque era necessário, em situações muito difíceis na igreja, a disciplina eclesiástica, a correção pastoral. Reconheci o quanto o pecado é danoso à igreja. Em 2003, como membro, passei a estar ao lado do meu pastor na época, me disponibilizando a tudo para servir a igreja, sugerindo a ele muitas vezes, ouvindo dele: faça isso, vá em frente. Mas também em outros momentos: não é bom você fazer assim, não compete a você fazer, mas a outro. Em 2013, Deus confirmou o ministério pastoral no meu coração, me trazendo a Equador em maio de 2014, para, recebido com entusiasmo por alguns naquela época, para pastoreá-los, tendo o privilégio de vivenciar a minha primeira experiência pastoral em ministério integral. Acompanhado e realizado por isso,
de apenas, naquela época, a minha esposa. 7 anos se passaram, irmãos. Me realizei muitas vezes. Lembrei de muitas vezes que estive como membro na frente do meu pastor, até dizendo a ele: pastor, o senhor não sabe de nada, e fale baixo comigo, porque só quem fala alto comigo é meu pai. Muito foi feito nesses 7 anos. Entretanto, talvez não fiz o suficiente para você, não fiz o suficiente para alguns aqui presentes, não fiz o suficiente para a igreja, ou até mesmo para a denominação. Mas em meu coração há uma certeza que o que eu fiz para você, que o que eu fiz para alguns, que o que eu fiz para a igreja e para a denominação ao longo desses 7 anos, eu fiz para a igreja naquilo que ela é e para quem ela pertence. Encerro, meus amados irmãos, nesse meu último aniversário como pastor da igreja, consciente do meu dever cumprido. A Deus seja dada a glória, a minha prestação de contas vai ser com Ele. Ciente disso, o encararei de frente, como alguém que tentou fazer algo. Que Deus abençoe essa santa e amada igreja, que passei a amar, ganhei muitas coisas aqui, perdi outras também, pois enquanto em um domingo pregava para os irmãos: ame a igreja, não deixe de vir à igreja, a despeito de qualquer tudo, a despeito de qualquer coisa. No celular, nesse púlpito aqui, eu recebi a notícia, enquanto pregava, que minha mãe falecia no Hospital da Liga, em Natal. Louva a Deus, porque ela e outras pessoas disseram: vá, Judson, que lá você vai ganhar também muitas coisas. E eu entendi, porque há 4 anos, Deus nos deu um milagre chamado Liz. Então, meus amados irmãos, só me resta, a despeito de qualquer coisa, talvez até mais dos não mais convites de café, ou talvez até de ser o cara, que seja a razão pela qual de alguns não estarem mais presentes na igreja. Mas agradeço a Deus por esta igreja. Agradeço a Deus pelos pastores, pela denominação. Agradeço a Deus pela Igreja Batista Missionária Brasileira, não apenas aqui, mas no povoado Pau dos Ferros, também, um lugar que passei a amar. E agradeço, acima de tudo, também pela Igreja Batista Missionária Brasileira, em Tenório, e por todos os irmãos ali. Inclusive, tio, já pela sua disponibilidade em ter me dito hoje que se precisar de um homem para fazer a mudança, eu posso contar com você. Louvado seja Deus a todos. E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Louvo a Deus pela minha esposa, por esse tempo aqui comigo de pastoreio, pela dedicação dela à minha vida, à igreja, muitas vezes me levar a compreender coisas que num primeiro momento eu não compreendi. Quero louvar o pastor Toninho pelo cuidado de sempre dispensado e sempre nos considerar como filho, pois não é de agora, ele sabe disso desde Currais Novos. O tinha como pai quando apenas podíamos nos corresponder através de e-mails. Então, louvado seja Deus por tudo isso. E que, meus amados irmãos, a sua igreja aqui em Equador continue crescendo para a honra e para a glória do Senhor. E quero encerrar essas minhas palavras finais, também agora ainda como pastor da igreja, agradecendo a Deus pela vida do Senhor, pastor Toninho, pois está encerrando o seu ministério, está vivendo o seu ano sabático,
E digo isso com propriedade, porque quando ele perguntou a mim o que é que ele faria, eu disse a ele: pastor, tá bom, termine bem. Chegou a hora do Senhor descansar, estar mais com a sua família, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor ensinou e fez. E que os pastores, assim como eu, aprendemos e poderemos fazer tal como ele, para a glória do Senhor. Então, a nós, pastor Toninho, como Igreja Batista Missionária Brasileira, em Equador e no Pau dos Ferros, somos gratos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério e toda a sua dedicação a esta igreja. Que Deus o abençoe.